que mais? Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 41.2. Vamos estudar o que, Alessandra? O que nós vamos reforçar aqui para vocês, hein? Dentro da literatura. Já esqueceram? Não, né? Vamos falar aqui um pouco sobre reforçando o pré-modernismo. Ó, focando prosa. Então, vamos lá conhecendo. Então, aula 41.1, literatura, o pré-modernismo, prosa, revisão de conteúdo. Para os senhores, o que foi então o pré-modernismo, terceiro ano? O pré-modernismo não pode ser considerado uma escola literária, como os senhores já sabem, né? Que sucedeu ao simbolismo. Ele pode ser uma escola literária que sucedeu ao simbolismo. Na realidade, esse período, o início do século XX até a Semana de Arte Moderna, em 1922, ele foi uma transição, tá? Entre o simbolismo e o modernismo. Aí o contexto histórico, né? No início do século XX, o Brasil vivia uma intensa transformação política, né? Com a consolidação do regime republicano. O que era antes? Então tem a questão da monarquia, deixou, né, o império lá e passou a ser republicano, né? A esperança de um Brasil moderno, com condições sociais mais justas, igualdade perante a lei e a participação política popular foi o quê? Frustrada. As principais características do pré-modernismo. Vejam aí. A investigação e a denúncia dos problemas sociais. Quais? A miséria, o abismo social, os conflitos, a marginalização dos personagens em suas obras, o caipira, o mulato, o sertanejo. Linguagem formal em oposição à língua formal do arcadismo. Sincretismo estético de escolas literárias, como o realismo e o simbolismo. Regionalismo, né? A valorização da cultura popular brasileira. Utilização de verbos na forma simples ao escrever. Tem também questão da ruptura com o passado e a linguagem parnasiana. Exposição da realidade, né, social brasileira. Então, quais são os temas que são desenvolvidos nesse período, né? Sempre fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. E aqui nós temos para os senhores os autores. Olha lá, Euclides da Cunha, falamos bem sobre ele, né? Euclides da Cunha, né? Ele foi poeta, ele foi jornalista, historiador. Ele se destacou com qual obra? Lembra? Com Os Sertões, que a gente já estudou, né? Aí nós temos também quem? Monteiro Lobato, olha só. Ficou muito conhecido por suas obras infantis. Quais são os personagens infantis que marcaram? Olha só, os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Exato. Aí também ele publicou em 1918, né, Urupês. Exato, que falava sobre o quê, né? Os urupês, né? A questão lá vai ter um personagem muito marcante que é o Jeca Tatu. E como se vocês pararem para observar um pouquinho e procurar ler ali Urupês, vocês vão ver que o Jeca Tatu, a forma como ele é representado. Exato, né? Então lembra aí, Jeca Tatu. Tanto é que muitas vezes ele é utilizado até entre grupos de amigos. É um Jeca Tatu, né? De uma forma pejorativa. Então é bom também atentar para isso. Quem foi Jeca Tatu? Por que é tratado dessa maneira? Aí Graça Aranha, né? Sua obra merece destaque. Qual obra? Canaã, beleza? E também tem Lima Barreto, tá certo? Que se destaca com Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então ficou mais ou menos esclarecido para vocês, deu aí para fixar na memória os nossos autores do pré-modernismo e suas obras, né? O primeiro acho que não tem como esquecer, né, Márcia? Que é Euclides da Cunha, e aí com os Sertões. E aí vai embora, Monteiro Lobato, Graça Aranha, Lima Barreto, são os nossos autores do pré-modernismo. Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente retorna para o nosso momento de atividade, tá certo? Até lá. Tchau.
Olá, amadinhos! Chegou o grande momento que é o nosso Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos lá? Então, nós temos aqui a primeira questão, que fala o seguinte: esse pré-modernista foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e rompeu com ela. Olha bem, são suas palavras. Se a academia se desvia desse movimento regenerador, se a academia se renova, não se renova, morra a academia. De que escritor estamos falando? Olha aí, letra A, nós temos Machado de Assis. B, Graça Aranha. C, José Veríssimo. D, Monteiro Lobato. E a letra E, nós temos Aloysio de Azevedo. Sempre lembrando, pessoal, que dá para a gente trabalhar por eliminação. Se eu estou falando aqui do momento, né, pré-modernista, já dá para eliminar vários aqui. Por exemplo, Machado de Assis. É pré-modernista? Diga aí, você que é terceiro ano, aquela turma que está focadíssima. É Machado de Assis? É pré-modernista, Machado de Assis? Sim, não. Então já elimina, né? Já vai eliminando, né? E aí, Graça Aranha? E aí, mas só tem que saber, né? A questão lá, ó. Quais são suas palavras? Se a academia se desvia desse momento regenerador, se a academia não se renova, morra a academia. Olha só, de que escritor estamos falando? A, B, C, D ou E, nós estamos falando do próprio, né? Olha aí. Graça Aranha. Beleza? Questão 2. Com a obra Os Sertões, lá de 1902, Euclides da Cunha foi um escritor pré-modernista, pioneiro ao aproximar a literatura e a história quando recriou literariamente o sangrento conflito da Guerra de Canudos, em 1897. Além de retratar os conflitos ocorridos durante o período, o autor atribuiu maior destaque a 3 principais aspectos, né? Então, vamos lá. Letra A, o povo, a raça e a luta. B, o homem, a luta e a guerra. C, o sertão, o homem e a luta. D, a escravidão, o povo e a luta. E a terra, o homem e a luta. Essa daqui, Alessandra? Essa aqui... Nossos amadinhos, eu tenho certeza que todos acertaram. Com certeza, que ainda mais, ó, fizeram leitura, a gente já debateu, né? Ó, aqui. Os Sertões de Euclides da Cunha. Isso. Quais são os 3 aspectos? A, B, C, D ou E? É claro, né, amadinho? Lembra das 3 partes, né? Que o livro foi dividido? A terra, o homem e a luta. E aí, cada um deles muito bem comentado pelos senhores, né? Questão 3. Indique a alternativa que contém apenas autores pré-modernistas. Letra A, Euclides da Cunha, Graça Aranha e Monteiro Lobato. B, Ariano Suassuna, Graciliano Ramos, Monteiro Lobato. C, Lima Barreto, José de Anchieta e Euclides da Cunha. D, José de Anchieta, Santa Rita Durão, Tomás Antônio Gonzaga. E a letra E, nós temos Manuel Bandeira, Graciliano Ramos e Clarice Lispector. Então, letra A. Aqui o aluno vai eliminando. Automaticamente. Exatamente. Ai, professora, mas eu não lembro de tudo. Tem que ser apenas todas. Se tiver um que não pertence, já tá foi fora. excluída a alternativa. Letra A. Vamos lá, então. Olha só. Letra A. Olha aí, gente. Muito bem. Aí, Euclides, Graça e Monteiro. Exatamente. Agora, questão 4. Indica a alternativa correta. Ó. Para muitos estudiosos, o pré-modernismo não é uma escola literária. B. O pré-modernismo teve início, né, da Semana de Arte Moderna em 1922. C. Manuel Bandeira e Graciliano Ramos são autores pré-modernistas. D. Os Sertões e Grande Sertão, Veredas, são da autoria de Euclides da Cunha. E, dentre as principais características do pré-modernismo, podemos citar a liberdade de expressão e a imprecisão e espontaneidade. Então, prestando atenção, nós estamos estudando sobre o quê? Sobre o pré-modernismo, não é mesmo? Então, aí você lê as alternativas e você vai identificar qual que é a correta, tá certo? E algumas aí, por exemplo, a letra B.
o pré-modernismo teve início na Semana da Arte Moderna, em 1922, essa daí teria que ser a primeira eliminada. Exatamente. Né? Porque lembra que a gente falou aqui que foi num período de transição, no início do século XX, né? 1902 a 1922. Então, essa daí está perguntando que é a correta. Então, essa daí está incorreta. Tá certo? Iniciou em 1902 e finalizou, né? Isso. Com o marco da Semana da Arte Moderna. Manuel Bandeira, olha só, e Graciliano são autores pré-modernistas? Também não, a gente falou deles. Pois é, então já fora. Os então, Sertões fora. E Grande Sertão Veredas são aqui nós temos pegadinha, né? É. Porque fala, Sertões, Grande Sertão. Não. Já sabe que não, né? Porque Grande Sertão Vereda não é de Euclides da Cunha. Aí nós temos a questão, dentre as principais características do modernismo, ficou entre a letra A ou a letra E. A, B, C, D, A, B, né? Olha só, já sabe, né? A gente falou aqui para vocês, né? Que não é uma escola literária, aquele período de transição, tá certo? Que os autores escreviam o que estava acontecendo naquele momento. Fatos históricos, né? Relacionado à política, né? À sociedade no geral. Vamos lá, então, agora para a questão, né? Do Se Liga no Enem. Vamos lá, estudante da mediação tecnológica, o futuro é agora. Vocês. Canudos, aqui nós temos texto 1. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então aqui você tem um trechinho, né, do livro de Euclides da Cunha, da obra, né, Os Sertões, lembraram? Esse é o texto 1. Aí você vai dizer bem assim, professora, parece assim que eu já li, então meu amadinho, porque isso aqui é um trecho, é um fragmento, né, do livro Os Sertões. Vamos para o texto 2. O que nós temos aqui no texto 2? Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao ser intimado para depor as armas, investiram com enorme fúria. Assim, estava terminada e de maneira tão trágica e sanguinosa a guerra que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. Então, nós temos aqui, né, um trecho falando sobre a Guerra de Canudos, beleza? Um fala dos sertões, os sertões é sobre o quê? Sobre o que aconteceu no período da Guerra de Canudos, não foi assim? E aqui é um trechinho, né, falando sobre a Guerra de Canudos. Agora vamos lá para o comando da questão, né? Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto da A. Esperança e valentia. B. Bravura e loucura. C. Manipulação e incompetência. D. Ignorância e solidariedade. ou E. Hesitação, obstinação. Qual é a alternativa? Nós temos 2 textos, né? Um trechinho do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, um fragmento sobre a Guerra de Canudos.
né? Qual é o sentido que tem, né? Que cada autor caracterizou a atitude do sertanejo, conforme, ó, a ordem que foi escrita, né? Como fruto da A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, né? Gabarito letra B, que é a bravura e loucura. Certinho? Então, vamos conversar um pouquinho com a turma, né, Alessandra? Isso. Primeiro, deixa eu perguntar o que vocês acharam das questões. Quando tinha ali autores que vocês nem viram ainda, fica mais fácil para você ir direto àquilo que você estudou, percebe? Então, assim, quando tiver numa alternativa, não, isso aqui não faz sentido com a escola que está sendo colocada, ou com esse período de transição, no caso aqui que é o pré-modernismo, já ganha em tempo eliminando, tá certo? É isso. Então, aí você, meus amados, que já, como a professora disse, né, autores, esse autor aqui não é daqui desse período, não. Já, descarta. E você já conhece a característica, né? Qual é que marca a obra que ele escreve, tá certo? Aí já vai fazendo aquela seleção. E a mesma coisa assim, opa, sempre o enunciado vai pegar os aspectos de cada período. Sempre vai fazer uma relação, a obra com um contexto histórico. Preste atenção nas aulas lá de história. Vai chegar aquele, já estudou a Guerra de Canudos? A Revolta da Chibata? Que mais, né? Aí você vai lembrando e vai fazendo essa associação. Eita, professora, essa aula aqui de literatura parece história. É porque, na verdade, um casa com o outro, tá, pessoal? Era um momento de mudança, não só na literatura, tá? Era um momento geral de transformação. E aí a história está diretamente ligada à nossa literatura também. Por isso, amadinhos, que chega o grande momento do clube de leitura. Para quê? Essas obras que a gente indica que é de cada período, né? Tem um contexto histórico. Vamos lá. Na unidade 1, nós tínhamos o quê? Os sertões. Agora, na unidade 2, nós temos o quê? Capitães da Areia. De quem? Olha só. Aí Muito você vai bem. lembrar Jorge Amado. Tá certo? Então, aqui essa história vai falar sempre de uma liderança. Então, lá nos sertões, a liderança era quem? Era liderado por quem? Aquele povo? Lembraram? Muito bem. Pero Antônio Conselheiro, não é mesmo? E Capitão da Areia? Pedro Bala. Exatamente, que logo depois teve uma pessoa, exatamente a Dora, que foi para lá e que teve aquela vida conjugal com Pedro. Já chegaram nesse momento aí, gente? Já chegaram? Já ou não? Chegaram? Então vamos deixar, né? Exatamente. Então vamos lá, de olho na tela, o que nós temos aqui, né? Então, Capitães da Areia, de Jorge Amado, né? Publicado depois de começar o Estado Novo, olha aí, ó. O livro teve a primeira edição apreendida e exemplares queimados em praça pública, ó. Em 1937 foi a data da publicação. Certinho? E olha aqui a turma. Exatamente. Olha a turma da professora Edmar, ou melhor, do professor. Desculpa. Professor Edmar Ruá. Eita, Amadinha falou professora, mas não, é professor, tá certo? Aqui a turma, né, da Crede Alta Floresta do Oeste, né? Aldeia São Luís. Aqui os amadinhos. Presente, um forte abraço e a gente lá no fundão. Aula de língua portuguesa, o professor Edmar Ruá e as Eles nossas estão vendo, meninas, né? olha o semblante das amadinhas, sorridente, né? Concentradíssimas, muito bem, parabéns. Posar aí, né? Vamos ver para a próxima, agora é a Escola Francisco Desmoretti Passo, Distrito de Nazaré. Olha só, terceiro ano da turma da professora Patrícia. Será que a Patrícia tá aí, gente? Olha aí, a Patrícia, olha sua só, turma. Muito bem. A turma da professora Patrícia aqui, tá bom? Fazendo presente, marcando a presença, né, do lado do distrito de Nazaré. Terceirão, com as suas camisetas ali muito bem identificados. Parabéns.
Então, amadinhos, né, quem ainda não enviou, estamos aguardando o registro de vocês, beleza? Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau!